Tarefas exploratórias com tecnologia e formação inicial de professores, escrito por Fabiane Guimarães e Janete Bolite Frete. Nosso objeto de estudo, ver nas perspectivas dos licenciandos suas reflexões sobre aspectos matemáticos, didáticos e sobre a tecnologia escolhida para tarefas exploratórias pensadas para uma aula de matemática que pretende um contexto interativo de aprendizagem matemática. Nosso referencial teórico, segundo Bolite Frante, a tecnologia entendida como uma prótese, que não apenas repara uma falta, mas que leva a ações que não seriam possíveis sem o uso dela. Contextos interativos de aprendizagem, como espaços de interação aberta onde a imersão, navegação, exploração e conversação fluem, ou seja, espaços de diálogo. Segundo Polt, tarefas abertas, explorações e investigações apresentam aos alunos situações mais complexas, que exigem maior interpretação matemática. Segundo Scovesmose, o paradigma do exercício é a prática mais presente na tradição matemática escolar. O ator propõe o cenário para a investigação, que é o convite para explorações e argumentações justificadas. A aula não é um espaço de aquisição e transmissão de ideias estabelecidas, é um lugar de apropriação cultural e, no caso, produção de saberes. Giraldo discute a necessidade de uma matemática problematizada. Nossa metodologia, o Design Research. Na fase 1, prospectiva, planejamos reuniões de discussão sobre as perspectivas teóricas, escolhemos uma tarefa sobre funções utilizando uma representação em eixos paralelos, planejamos o enunciado de forma que fosse aberto, provocasse interação, fosse familiar, mas não usual, promovendo o esforço cognitivo utilizando a tecnologia como prótese. Assim, os licenciados poderiam ter uma vivência com uma tarefa com essas características. Depois dessa experiência, planejamos o convite para que eles criassem suas próprias tarefas, aplicassem numa escola de educação básica e analisassem todo esse percurso. Na fase 2, implementamos as ações planejadas na fase 1, com licenciados do curso de licenciatura em matemática, participantes dos programas PIBI de residência pedagógica, implementando e fazendo modificações quando necessário, conforme previsto pela metodologia, com base nos nossos repertórios de pesquisas e nas análises parciais. No momento da criação das tarefas, sentimos a necessidade de elaborar questões baseadas nas perspectivas teóricas que provocassem reflexões sobre as tarefas que estavam sendo criadas. Na frase 3 de análise, analisamos as respostas dessas questões utilizando o MEIA, que é o modelo da estratégia argumentativa. É um modelo que permite análise do discurso, onde o objetivo é compreender as argumentações do compartilhamento de ideias e suas modificações, sempre analisando crenças, convicções e reações dos participantes. Destacamos aqui os argumentos das respostas dos licenciandos para as questões propostas. Um primeiro argumento é: há formas diferentes de resolver uma tarefa. Aqui numa fala de um grupo de licenciados, destacamos a ideia de transitar por caminhos algébricos, geométricos, relacionando-os à percepção de diversas soluções, assim como essa representação dessa figura, que são diferentes formas de fazer um retângulo utilizando peças do Algeblan, conforme a proposta da tarefa que estava sendo criada. Um outro argumento é: os alunos têm dificuldade com os enunciados e conceitos e precisamos ajudá-los. Então, observamos a interpretação das palavras nos enunciados pode ser uma dificuldade, e assim vamos buscar palavras mais simples, vamos explicar e esclarecer quando for necessário, os alunos vão interpretar incorretamente e aí não vão saber começar, terá uma orientação, né? Se ficarem muito agitados, será necessário acalmá-los. Um outro argumento: as tecnologias permitem exploração e interação, mas dependem de seu funcionamento e da forma de organização da aula. Então, permite as construções necessárias, mas tem a questão do tempo, do reconhecimento do software, dos computadores em boas condições, a forma como a aula for organizada vai permitir a interação, a socialização. Concluímos: o estudo proporcionou momentos de reflexão aos licenciandos, provocados a sair de uma zona de conforto, que é foco em aulas expositivas, para uma zona de risco, que é trazer para a aula uma tarefa mais aberta, que provocasse momentos de interação. As questões permitiram que os licenciados refletissem sobre diferentes formas de resolver a tarefa, identificassem dificuldades, sugerissem soluções,
Programassem a aula pensando a tecnologia contribuindo para o objetivo de provocar interações. A busca pela troca, o diálogo, a argumentação foi a todo momento estimulado por nós, pois queremos ambientes favoráveis para contextos interativos de aprendizagem matemática, conforme nossos referenciais teóricos. Estão aqui nossas referências bibliográficas. Obrigado.